pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Galaxy Tab S6 depois de 9 meses de uso. Será que valeu mesmo a pena comprar esse tablet? O tablet não é uma coisa barata, é um tipo de equipamento que muita gente contesta, né? Porque ele tem um preço próximo de um notebook e tem aquele jeitão, né? O sistema meio com um jeitão de celularzão, né? Um celular grande, e muita gente contesta, né? Será que vale a pena? Será que faz sentido ter um tablet? Neste vídeo eu vou contar um pouquinho dessa experiência de 9 meses que passou por fases diferentes. Uma primeira fase eu estava trabalhando numa empresa, a segunda fase agora em casa, então teve uma variação da forma de utilização. Então gostaria de contar um pouquinho mais e explicar um pouquinho por que eu acho que vale muito a pena investir num tablet. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então aqui está o tablet S6, Tab S6 da Samsung, que eu comprei aproximadamente 9 meses atrás. Falando um pouquinho só de especificações técnicas, o que chama atenção nesse aparelho, eu acho que é o processador, que é o Snapdragon 855, que puxa, ele faz uma diferença incrível mesmo, ele é mais eficiente, tanto em termos de energia, quanto em termos de performance, em jogos, em tarefas pesadas, ele dá conta com folga, mas de uma forma muito tranquila. Então, realmente é um dos pontos altos deste tablet. Ele tem 6 de RAM, que eu acho que poderia ser um pouquinho mais. Nunca senti falta de ter mais RAM, se a gente for pensar, assim, nunca ele ficou devendo em performance, ele nunca travou por falta de RAM, mas poderia ter um pouquinho mais. 128 de memória interna, que para mim eu achei que fosse pouco inicialmente, mas não foi. É um tamanho bem razoável de espaço para armazenamento, até porque você pode colocar um cartão de memória e pode expandir aí as suas possibilidades, né, de armazenamento. Então acabou que não foi uma coisa que me atrapalhou muito a vida. Até vou mostrar aqui o armazenamento enquanto eu falo. E aí, olha só o que está sobrando e o que sobra no cartão. Então, realmente tem espaço de sobra aqui neste tablet. Então, falando um pouquinho mais, ele tem uma tela Super AMOLED, que é excelente, com uma resolução super alta de 1600 por 2560 pixels, que assim, você não enxerga pixel, parece tela de computador da Apple, é super nítida, super bonita. Vem com uma câmera dupla, né, de 13 megapixels e uma segunda de 5, faz aquele efeito assim, desfoque, dá para fazer umas brincadeiras legais, mas não é o ponto forte, tá? Câmera frontal, ela não está bem posicionada, ela está aqui na lateral, o que acaba atrapalhando um pouquinho. Nessa situação aqui, você vai fazer uma conferência, você não olha para a pessoa, você olha aqui para o lado para olhar para a pessoa, então fica um negócio meio esquisito. Mas a qualidade da câmera frontal também é super legal, é super boa. Estabilização é digital, mas para um tablet não precisa. O zoom não existe, que também não faz falta. Só a título de informação, a câmera frontal tem 8 megapixels f2. Então é uma bela câmera frontal, não é uma câmera ruim. Por isso que nas chamadas de videoconferência eu fico assim super tranquilo e gosto até mais de fazer no tablet do que no computador por conta da qualidade da câmera, tá? Não vou entrar em detalhes de resolução de gravação, porque não é assim o foco desse aparelho, né, gravação de vídeo. Um ponto interessante que poderia ser melhor, o Wi-Fi dele é até o padrão AC, não é o padrão AX. Poderia ser já o AX, mas enfim, não é. E uma pena, mas ok, né? Dá pra seguir em frente. Bateria de 7040, que leva bem longe esse brinquedo aqui. O que é interessante dele, agora falando um pouquinho do aparelho e da experiência. Primeiro, os alto-falantes, eles têm 4 alto-falantes, né? Eles estão em número de 4, 2 de cada lado. Então fica aqui nessa parte de baixo ou de cima, né? Aqui no caso de cima e aqui na parte de baixo. Ele tem uma USB tipo C que quebra um galho imenso para ligar outros
periféricos. E também você, seguindo a linha dos computadores, não tem entrada para fone de ouvido. Ele é muito, muito, muito fino. Olha, ele é assim, ó, mais fino do que uma caneta, do que um lápis. Então, essa acaba sendo uma vantagem muito interessante. Você leva ele para qualquer lugar tranquilamente, porque ele é isso aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Ele é isso aqui, ó. Então, realmente, ó, e é pequenininho, ó. Ó o tamanho da minha mão. Ele tem pouco mais de um palmo, mas ao mesmo tempo tem uma tela super nítida, super legal. Então é um equipamento que ele some na mochila, ele não tem ruído como um notebook de ventoinha, porque ele não tem ventoinha, ele aquece muito menos, quase nada durante o uso e o que eu falei, ele desaparece na mochila e a bateria dura muito mais do que a bateria de um notebook. Então assim, ele é menos capaz do que um notebook? Claro, é menos capaz, mas um notebook não vai ter uma duração de bateria, não vai ter esse tamanho, não vai ter essa portabilidade. Então, acaba que é um equipamento que não é para brigar com o notebook, não é para você substituir o seu notebook por ele, mas dá para você, por exemplo, levar na faculdade, levar na escola ele, ou levar até mesmo no trabalho e não levar um note. Aqui nós temos uma portinha aqui para cartão de memória e chip, então dá para colocar o chip da sua operadora, isso é muito legal também. Na Apple eu comprei o iPad recentemente e não tenho isso, eu comprei o Wi-Fi, se eu quisesse levar com chip ia pagar uma bala a mais, né? Uma grana a mais. E outro ponto super interessante, né? Ele vem com a canetinha, tá? Então ele já vem com essa canetinha, que é super útil, super legal, funciona super bem, pode ser encaixada aqui na parte de cima com ímã. Então foi uma compra sensacional. A capa teclado, que é a que eu uso desde praticamente o segundo mês de uso, o primeiro mês de uso, final do primeiro, né? Eu achei muito, muito legal. É difícil de encontrar, mas ela dá muitas possibilidades de uso, de inclinações diferentes, tá vendo? Então, e o que é interessante, você pode separar essa parte do teclado como eu estava usando até agora há pouco no vídeo. Então você consegue separar as coisas, isso é muito legal, é muito útil. Tá? Outro ponto super positivo, no meu ponto de vista, o DeX, o modo DeX. Mas para que você usa o modo DeX? Bom, basicamente, qual que é a ideia aqui do modo DeX? Sempre foi a ideia para mim. Emular um sistema operacional, que aí fica mais confortável de usar aqui com o mouse, né? Deixa eu focar aqui, porque tá com uma dificuldade, hein? Vamos lá lutando com essa câmera, hein? Então, aqui usar o trackpad sempre foi muito legal. Só que fica tudo um pouco pequeno, fica tudo um pouco diferente quando você usa dessa forma. Mesmo usando com a caneta, né, que aí é muito mais fácil de você selecionar as coisas e utilizar. Aí, o que eu tenho feito com uma frequência muito grande, né? Que eu fiz, na verdade, né? Eu acabei optando por utilizar o modo DeX somente quando eu fosse espelhar essa tela num monitor externo. O que acontece? Na empresa que eu trabalhava eu não podia trabalhar com o meu computador pessoal, mas ao mesmo tempo eu tinha que aprovar alguns comentários no canal, fazer algumas coisas, a gestão do canal e do meu site durante o dia. Tipo, logo depois do almoço, antes de voltar a trabalhar, eu tinha que dar uma olhada se estava tudo bem. E aí o que acontece? Eu acabava que eu não gostava de usar minhas senhas pessoais no computador da empresa para mexer nas minhas coisas pessoais e eu não tinha uma máquina para fazer isso. Aí eu comecei a usar essa máquina para isso e foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Outro ponto interessante, eu fiz várias apresentações no meu antigo emprego usando essa canetinha aqui, que é super legal para trocar slide, com a bateria dessa caneta dura muito. E assim, as apresentações foram muito mais fáceis, muito mais tranquilas. E aquela história, a apresentação, principalmente quando tem diretor e tal, é um negócio que demora. E muitas vezes você acaba precisando, dependendo do notebook que você tem, de uma tomada. E nem sempre você tem uma tomada ali na mesa disponível. Ou quando tem, você tem que levar a fonte para carregar. Então acaba virando meio que um transtorno. Esse cara aqui, a bateria parece infinita, durava o dia inteiro com uma folga incrível, e aí
eu podia ficar sossegado e levar só ele, que é pequenininho, olha o tamanho desse equipamento. Levar esse equipamento para a reunião, podia demorar o dia inteiro a reunião, a minha vez de fazer a apresentação podia ser no final do dia, podia ser no final da manhã, como normalmente acontecia, e a minha bateria estava de pé. Eu conseguia trabalhar, acompanhar minhas coisas durante a reunião, nas outras apresentações, e na hora de fazer a minha, eu tinha mais do que folga de bateria. Então, realmente, esse modo DeX servia muito para mim para isso. Outro ponto interessante, quando você está no modo DeX espelhando essa tela, porque essa tela é lançada no monitor, você ganha aqui um ambiente Android. Então você fica com a possibilidade de abrir vários aplicativos, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, que é uma vantagem incrível sobre até o todo poderoso iPad. Esse cara aqui, você consegue trabalhar com multitarefa de uma forma muito mais interessante do que no iPad. Então também um ponto super positivo. Outra questão muito interessante, games. Eu consigo rodar aqui o game que eu quiser. Isso é muito legal. Eu nem sei se ele vai abrir aqui, porque esse tablet ele está com a esposa hoje, né? Ele provavelmente não vai abrir, ainda tem que ir para o Dex, o Labs. Vamos ver, já está forçando, deveria abrir. Então, enfim, qual que era qual que é a ideia? Eu consigo rodar jogos como o Grid Autosport. Como não abriu, paciência, fica para a próxima. Mas eu consigo abrir games super pesados com esse tablet numa boa. Então, no final das contas, ele é um super companheiro para jogo, para lazer, para assistir os vídeos na internet, para fazer qualquer coisa. Até para vídeo, eu diria que ele é especialmente bom, porque a tela, como vocês podem ver, é muito grande, ela é imensa. Então, realmente, você consegue ter, além de uma super visualização, você consegue ainda trabalhar com uma qualidade, principalmente de áudio, imagem também, mas uma qualidade incrível, né? Então aqui, você abre aqui o vídeo, vamos pular essa propaganda aqui. Olha que beleza, Samsung, com certeza. Então aqui, vamos deixar o áudio um pouquinho mais baixo. Olha, você consegue ter uma super qualidade de áudio e ainda uma qualidade de imagem sensacional. Então, no final das contas, a utilização é super, super legal mesmo. Aqui reduzir um pouquinho, ainda você pode deixar ela minimizada aqui, se você tiver assinatura. Então, assim, do Google para rodar em segundo plano. Então, assim, é uma super qualidade, é realmente muito legal de trabalhar com esse tablet que acabou surpreendendo e superando as minhas expectativas. Bom, pessoal, agora falando um pouquinho da parte mais dolorida da história, preço. O que eu andei vendo nos últimos tempos é ele chegar num preço ali na faixa dos 4.200, alguma coisa assim, e é um tablet difícil de encontrar, você não encontra com facilidade. Outro ponto, os acessórios. Graças a Deus ele já vem com a caneta, mas é muito difícil de encontrar os acessórios. Então aquela história, você encontrou, compra. Se você tem plano de comprar ele, já fica de olho nos acessórios, porque realmente vai ser um tanto quanto difícil de você encontrar. Deixa eu posicionar a caneta aqui, de você encontrar esse tablet com os acessórios disponíveis. Acessórios como essa capa teclado que faz toda a diferença, transforma o uso desse equipamento de verdade. Aproxima ele de um notebook de uma forma real. Agora, eu acho que vale a pena desde que você veja muito bem as tarefas que você vai precisar executar nele para não sentir falta. Então assim, você é advogado, tem alguns sistemas do fórum que provavelmente não vão rodar nele. Então qual é o teste? Testa no seu celular Android. Funcionou no seu Galaxy? Vai funcionar aqui. Não funcionou? Esquece que não vai funcionar. Então, mesma coisa, puxa, eu preciso de uma macro diferente lá, super diferente para rodar na planilha do Excel. Beleza, faça o teste. Funcionou no seu Galaxy, no seu celular, vai funcionar aqui. Não funcionou, esquece. Agora, se o seu uso é um uso comum, se é para escola, se é para faculdade, ou no meu caso, era para rede social e também para fazer a gestão de um canal e de um blog.
dava e sobrava. Então, nesses casos, e ainda fazer apresentação, eu tinha planilhas, né, de plano de negócio, né, de business plan, que eram planilhas simples, relativamente simples, tinha ali a sua complexidade, mas nenhuma super macro. Então, você quer fazer um BP, você vai conseguir fazer nele. Quer fazer uma apresentação, eu fazia as apresentações do meu trabalho aqui numa boa, tranquilamente, editava, fazia, criava do zero quando necessário. Então, dá para fazer tranquilamente. Então é aquela história, você tem que avaliar o seu uso e sempre ter em vista isso. Funcionou no seu celular Galaxy? Funcionou lá, vai funcionar aqui. E veja bem qual é a sua necessidade. Em muitos casos eu diria que dá para substituir sim o computador. Com um monitor externo você tem um kit super legal e com essa capinha teclado, ó, você resolve o problema, ó, tanto de proteção quanto para transporte, quanto de utilização também. Ah, não encontrei a capinha teclado, encontrei uma capinha simples. Dá para você também investir num teclado como esse, que você acha na Amazon, facinho. Coloca teclado dobrável na Amazon, vai aparecer várias versões desse teclado e é super compacto e funciona super bem. Ou qualquer outro teclado Bluetooth também vai te economizar cabos e você vai usar numa boa. Então, eu recomendo. Acho super legal, usei, né, esses 9 meses bem contente, bem feliz, fiz muito mais do que eu imaginava ser possível com ele, tanto que acabei comprando o iPad para dar um passo adiante na questão de edição de vídeo. A única questão foi essa, porque para o resto eu até gosto, principalmente pelo multitarefa, de poder abrir, dividir tela no aplicativo de cima, na tela, né, do monitor, 2 aplicativos tranquilamente, e na de baixo também poder abrir aquela divisão tradicional do Android, com mais 2 se eu quisesse. Então assim, eu gostei muito de utilizar ele, se não for o modo DeX bem legal, e se não fosse o LumaFusion, que é o aplicativo que eu uso para editar os vídeos hoje no iPad, eu não teria comprado o iPad, eu teria continuado com esse tablet e com certeza estaria de olho já no S7, no novo. Mas a grande questão para mim foi do software. O software da Apple, ele permite que eu faça edições mais pesadas e o LumaFusion é um aplicativo sensacional que ele é bem próximo ali da linha de utilização, claro, de recurso fica devendo algumas coisas, mas ele é bem próximo de algo como um Final Cut, por exemplo. E assim, é muito prazeroso editar, desenhar, fazer qualquer coisa em tablets. Esse é um outro ponto interessante que também vale para esse cara aqui. Tá bom? Então é isso, pessoal. Os 9 meses foram muito bons, agora ele já, quem acompanha o canal já sabe, ele foi para a esposa, que está continuando o uso com um foco um pouquinho diferente, mais no design, mas está com ela, está super feliz e é um equipamento que vai ficar aqui na família durante muito tempo, tá bom? Então é isso, um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau!